Graça e paz, queridos. Pastor França aqui, trazendo uma palavra para você no dia de hoje. Nós continuamos, queridos, aí nessa luta, enfrentando dias difíceis. Mas no Senhor, queridos, nós cremos que somos mais que vencedores. Alguém um dia disse que servir a Deus era muito difícil, que não era fácil. Alguém disse que servir a Deus era muito complicado. Eu digo que servir a Deus, queridos, é impossível servir a Deus. É impossível servir a Deus se o Senhor não te escolheu. Eu continuo dizendo que servir a Deus, aos olhos humanos, é impossível se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não derramar muita graça. Não é que não seja fácil, é impossível. Servir a Deus é um milagre, queridos, que nasce em nossos corações. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que versículo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, mais precisamente, vamos ler direitinho o que diz lá. Ele diz o seguinte: alegro-me, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, na necessidade, na perseguição, na angústia e nas aflições, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Essas palavras são de Paulo, o apóstolo, quando ele se sentiu assim no epicentro da sua conversão, já batido por viagens, sofrido por necessidades, perseguições, afligido, angustiado, jogado. E ele disse: olha, eu me alegro por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Queridos, muito me alegra poder ver aí tantas pessoas nesse período aí de calamidade, de sofrimento dos nossos irmãos. Eu me alegrei quando vi policiais se mobilizarem aí para levar uma ajuda a pessoas que estavam ali do lado de fora do hospital esperando por uma resposta de seus familiares que estavam internados ali dentro. Me alegrei, inclusive, quando vi alguns componentes de escola de samba levando alimentos, distribuindo um pouco ali do ombro amigo para aquelas pessoas que estavam sofridas, batidas, machucadas. Me alegrei quando vi outros movimentos ali levando colchões, levando um cobertor, algumas outras sociedades aí organizadas levando alimentos, cesta básica. Vi os integrantes, os membros do Ministério Público distribuindo aí, próximo na Ponta Negra, nessas comunidades aqui do Tarumã, ranchos. Vi muitas ONGs, de alguma forma, contribuindo para que amenizar o sofrimento dessas pessoas, para que o sofrimento deles pudesse ser amenizado. Vi pessoas aí distribuindo oxigênio, alguns motoristas de aplicativos se mobilizando, levando a custo zero a corrida, um oxigênio para alguém que estava precisando. Vi muitas pessoas se mobilizando, mas eu não vi, queridos, evangélicos se mobilizando para levar uma palavra de alento, algo concreto para essas pessoas, um alimento, uma roupa, um sapato. Não vi. Não vi instituições evangélicas, religiosas atuando nessa frente dessa pandemia. Isso é muito triste, queridos. Salvo raríssimas exceções,
raríssimas exceções, você vê ali um gato pingado aqui e outro gato pingado ali, isolados. Enquanto que nós dizemos aí, o próprio IBGE está colocando aí que nós somos quase 50 milhões, 50% de evangélicos no Brasil. Somos 29.700 instituições evangélicas no Brasil. Estamos próximo aí de 50%. Há quem diga que nós já ultrapassamos essa marca faz muito tempo, mas a gente não vê o reflexo disso na realidade. A gente não observa isso, não concretiza isso no dia a dia. Isso nos deixa muito afetados, queridos. E essa é a realidade. Isso nos deixa muito afetados. Nós passamos alguns dias aí na frente dessa luta, próximo a hospitais, prestando a nossa solidariedade. E nós não vimos outras instituições ali também prestando essa solidariedade. Não sei se é a nossa cultura de só vem a nós, arrecada para cá, pede daqui, pede dacolá, e nós esquecemos de ajudar o nosso próximo. Quando nós falamos em ajuda ao nosso próximo, ainda se levanta 2 ou 3 dizendo que esse tipo de serviço é socialismo. Isso está fora dos planos de Deus. Alguém vai dizer que isso é obra de ação social, de caridade, e que nós não somos salvos por caridade. Algum outro infeliz vai dizer que isso é obra de marxista, e todos aí, de alguma maneira, que não concordam, que não são ainda convertidos. Eu não diria nem que não concordam, é que não são convertidos e que não nasceram de novo. Eles ainda têm essa ideia de que isso é socialismo, é marxismo, de que isso é ação social, de que isso não é evangelho. Queridos, eu não consigo entender evangelho sem solidariedade, sem solidarismo. Não consigo entender evangelho sem essa principal característica de evangelho. Quando o Senhor Jesus, ele disse: olha, os mandamentos agora para vocês são esses: ame ao Senhor teu Deus acima de qualquer coisa, e ame o teu próximo como se fosse você. Amar o Senhor, nós todos os dias proclamamos que amamos ao Senhor. Mas e o nosso próximo? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós realmente estamos cumprindo essa mensagem do Senhor nos nossos dias? Ou será que nós estamos trancados na nossa zona de conforto? Quem sabe aí no ar-condicionado, quem sabe aí com a nossa opinião, com a nossa ideologia. Eu creio, queridos, que é um tempo de despertar, é um tempo de chacoalharmos a nossa cabeça e fazermos uma pergunta: será que o caminho é esse? Será que nós estamos dando realmente um passo em direção a esse evangelho do Senhor? O que é o evangelho? O que significa o evangelho? Quando o Senhor disse: olha, vocês precisam ir por todo mundo e preguem esse evangelho. Ele não selecionou uma classe de pessoas, ele não selecionou intelectuais, ele não selecionou pastores, ele selecionou todos. Vão pelo mundo afora e preguem o evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E o que é esse ide do Senhor e pregar o evangelho, querido? Será que é apenas jogar um folheto covarde numa caixa de correio? Será que é ver um camarada na fila com fome e você chega lá e lê um versículo bíblico? Será que isso é o evangelho do Senhor? Será que o evangelho é você colocar uma Bíblia e caminhar com ela e levar uma palavra e você ainda ter a cara de pau de dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, tirando do contexto principal
a ação poderosa do Evangelho? Queridos, é tempo de refletir. Não tem como falar com um homem com fome a não ser com pão na mão. Não tem como falar de Evangelho sem solidariedade. É preciso que acordemos desse pesadelo que nós aprendemos. Aquele outdoor que você vê nas ruas da cidade dizendo pare de sofrer, aquilo só é na sua cabeça. Porque Paulo ele vai nos ensinar. Se aprendi a sofrer e me alegro quando eu estou fragilizado, quando eu estou insultado, quando eu percebo a necessidade, quando eu sinto a necessidade, quando me bate as aflições e a angústia. Eu me alegro no Senhor Jesus, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Aquele outdoor, queridos, pare de sofrer, aquilo não existe. A caminhada com Cristo não tem só 3 degraus, ela vai muito mais além. Caminhada com Cristo é uma escada sem fim. Essa é a caminhada com Cristo. Então, queridos, vocês encontram uma pessoa numa fila dessas, do lado de fora de uma instituição, uma pessoa sofrida, machucada, ferida, abalada espiritualmente, abalada socialmente, fragilizada. Você toca no ombro dessa pessoa, de um senhor de idade, e diz: meu velho, o Senhor Jesus Cristo te ama. E ele olha para ti com um olhar sofrido, como que se estivesse fazendo uma pergunta para ti. Esse Evangelho que tu me traz hoje, ele é capaz de livrar o meu sofrimento, amenizar a minha dor? Será que ele é capaz de mudar a minha forma de pensar, de entender o que está acontecendo comigo nesse momento? E você se pergunta, será que realmente essa palavra que eu estou trazendo aqui, ela é capaz de mudar padrões de vida, ela é capaz de ter concreção ou é apenas um discurso vazio? Será que ela é capaz de produzir efeitos na vida do meu irmão ou é apenas uma palavra abstrata? Eu tenho empatia por esse irmão, eu me sinto, eu me coloco no lugar dele, ou isso não acontece na minha vida? Então, meus irmãos, é momento de você refletir nisso. É momento de você parar e analisar. Qual é o propósito de Deus para a minha vida aqui? Aonde é que o Senhor quer que eu vá agir? Quais são os propósitos que o Senhor tem colocado na minha vida? Será que eu posso dizer para aquele cidadão ali que ele pode levantar, que o que eu estou entregando para ele ali não são meras palavras vazias, mas que ele pode contar com o meu apoio moral, com o meu apoio espiritual e, se possível, com o meu apoio financeiro? Será que ele pode contar com isso? Será que eu estou preparado para entregar isso para o meu irmão? Então, queridos, é por isso que nós estamos aqui, para que você pense, comece a perguntar para você. Faça essas perguntas, comece a se questionar, comece a se incomodar com essa situação e não aceite isso, não. É isso que você não deve aceitar. Para que foi que você foi chamado? Será que você foi chamado para congregar num ponto de encontro de pessoas que estão desfilando vaidades? Será que você foi chamado para se congregar num ponto onde as pessoas ali estão discutindo ideias? Ou será que você tem esse chamado de Deus para estar ali na zona mesmo, na zona de fato, no ato de concreção? Faz essas perguntas para você mesmo, queridos. Ora ao Senhor e aguarda pela resposta dele. A minha oração é para que você venha a ter esse encontro com o Senhor e que ele venha responder para você essas perguntas. Que o Senhor te abençoe e te guarde e comece a incomodar o teu coração para que você mude o pensamento, em nome de Jesus. Amém.